Boa noite, pessoal. Vamos para uma live de perguntas e respostas? A Tiele perguntou: como eu faço para articular uma montagem de total e PPR no articulador semi-ajustável? No articulador semi-ajustável, o ideal é sempre usar o arco facial, né? Então, independente se qual tipo de trabalho que seja, se é fixa, se é faceta, independente qual seja o tipo de trabalho, o ideal sempre é usar o arco facial. Por quê? Porque você vai estar transferindo para o articulador exatamente o posicionamento da maxila do paciente. Então, isso independente do trabalho. Mas a gente sabe que, na realidade, nem sempre é assim, né? Então, não é todos os dentistas que mandam para a gente com arco facial. Se ele não manda com arco facial, se a gente não tem essa opção, a gente tem a alternativa de montar com uma mesa de camper, o plano superior, que é uma inclinação média, né? Uma inclinação média. Claro que, mesmo que eu não vá fazer a montagem dos dentes em mesa de camper, eu utilizo a mesa só para auxiliar a montagem do articulador. Então, montei primeiro o plano superior, ou no arco facial, ou em mesa de camper, e depois eu colo a inferior com o registro que eu tiver, com o registro que o dentista mandar. Então, tem uns que manda com silicone pesado, outro com aquele silicone próprio para registro, aquele Obite, tem várias marcas. Ou com 3 pontos de GC, padrão em cera. Enfim, o registro que você tiver, você cola e articula a base inferior, tá? Só não é muito indicado você unir os dois planos e articular tudo de uma vez só manualmente. Dá para fazer? Dá para fazer. Mas aí você não vai conseguir ter muita função, tá? Então é melhor você, independente do trabalho, PPR, principalmente se for prótese total, tá? E a Zuka perguntou aqui, boa noite, dá para fazer placa de bruxismo de acetato quando a pessoa usa aparelho? Eu queria tirar essa dúvida. Olha, a placa de bruxismo em acetato, ela vai funcionar mais para proteger os dentes, né? Não por uma questão de função. Por uma questão de função, para realmente corrigir a articulação temporomandibular, né? Fazer mesmo um trabalho mais correto é somente com a placa rígida, com a placa de acrílico, onde você faz todas as guias, né? O dentista vai determinar qual vai ser a dimensão de descanso do paciente, vai colocar ele em relação cêntrica antes de fazer o registro. A placa de acetato, você não tem nenhum controle sobre isso, porque é só o molde superior, né? Você faz naquela Plastivac, que é faz aquele vácuo no acetato, ele derrete em cima dos dentes e ele nada mais do que copiar os dentes. Ele vai ser uma forminha. Então ele não tem muita função para bruxismo, tá? Ele serve ali, o paciente acabou de fazer algum tratamento, uma faceta, alguma coisa mais estética e quer preservar para não quebrar. Aí sim, mas não vai estar cumprindo toda a função ali que deveria de uma placa mil relaxante, tá? A Lanaís, ela perguntou aqui, a placa termo, quando banhada no banho químico para brilho, ela empena? Então, a placa termo não é muito indicada que você dê um banho químico, tá? O banho químico ele é mais para resina autopolimerizável, para aparelhos, para guias, moldeirinhas. A termo é mais indicada que você faça o polimento mecânico mesmo, tá? Até porque ela vai ficar mais tempo em boca também, né? Dependendo do tratamento. Então, ela pode dar alguma alteração, sim, tá? Então, não é muito recomendado. Pode ficar desajustada também, sabe? Não é nem que ela empene, mas pode ser que ela não encaixe perfeitamente nos dentes depois, tá? A Tiele está perguntando assim, Bia, tem que deixar sempre as muflas na prensa hidráulica no tempo de descanso ou não? Não necessariamente, Tiele. Então, assim, eu prensei, fiz a prensagem das próteses a 1 tonelada, né? Aí deixei um tempo ali para a resina
né, acomodar, estabilizar bem. Aí eu posso parafusar, se for a mufla de micro-ondas, eu posso parafusar e deixar ela fora. Eu posso deixar a noite inteira dentro do umidificador, que é um pote com umidade, não com água, não imerso em água, só com uma espuma com umidade para não desidratar o gesso, tá? Não necessariamente eu preciso deixar as 12 horas de prensagem na, na, na prensa, mas o maior tempo possível, tá? O quanto mais você deixar, melhor. Se for possível você deixar a noite inteira, eu prefiro deixar a noite inteira na prensa, daí de manhã eu chego, dou mais uma apertadinha, que ela sempre cai um pouquinho, e daí eu faço a hidratação antes de polimerizar, tá? Mas às vezes tem várias muflas e a prensa tá lotada e precisa fazer outros trabalhos e liberar ela. Daí não tem problema, não. A Maia está perguntando assim, ó, a diferença da montagem da dupla de PT e protocolo e PT dupla. Dupla de PT e protocolo e dupla de PT. Tá, entendi. A diferença de montagem é o balanceio, tá? Então, quando você vai fazer a desoclusão em grupo, na dupla de PT, por ela ser prótese muco-suportada, ela não tem nenhuma retenção sobre implante, ela não está em planto suportada, então ela vai deslocar com mais facilidade. Então eu tenho que manter um equilíbrio dessas próteses, tá? Então, quando eu fizer o balanceio, ele tem que ser bilateral, dos dois lados. O que significa? Quando o paciente fizer um movimento de lateralidade, ele tem que tocar tanto o lado direito quanto o lado esquerdo simultaneamente, para manter o equilíbrio da prótese. Se eu fizer guia canina, por exemplo, toda vez que o paciente jogar para um lado, a prótese desloca. Ela vai deslocar e não vai ter nenhuma estabilidade. Já na prótese total com protocolo, eu tenho a inferior está ancorada, está fixa, né? Ou dupla de protocolo, eu posso fazer a desoclusão unilateral, tá? Então eu faço a guia em grupo, também não faço guia canina, guia em grupo vai tocar o primeiro pré, o segundo pré, primeiro molar, segundo molar e o canino simultaneamente, ao mesmo tempo. Não necessariamente os dois lados têm que estar tocando, tá? Então eu posso fazer unilateral, pode tocar um lado só, o outro lado não precisa, porque a inferior está estabilizada, que é a inferior que é mais fácil de deslocar. Mas isso depende muito também do tamanho do rebordo. Se a superior não tiver muita retenção de rebordo, aí eu tenho que fazer, mesmo assim, com o protocolo, eu tenho que fazer ela bilateral, tá? Então depende muito de cada caso, mas é basicamente isso. A Patrícia está perguntando assim, Bia, para rolete de cera, que rolete branco que está usando para mandar para o dentista? Eu comecei a usar faz pouco tempo. Foi até a indicação do Ert Almeida, um rodete da Imodonto. Deixa eu ver, deixa eu pegar ele aqui. Ele, na verdade, ele é uma cor de dente, assim, ele é um 62, mais ou menos, ó. Ele é dessa cor aqui, ele já vem no formato certinho para fazer o plano, tá? Ele é mais firme, ele não é tão mole. Eu não gosto de fazer plano de cera com cera mole, tipo utilidade, porque não tem nenhuma fidelização, distorce com facilidade, o paciente acaba mordendo mais do que deveria, acaba tendo uma perda de dimensão vertical. Então, eu gosto de trabalhar com uma cera sempre mais rígida, tá? Ou mais ou menos a mesma que uma cera 9, assim, a mesma dureza, assim, de uma cera 9, tá? E essa aqui gostei bastante, eu acho que facilita visualmente, facilita muito, porque é muito mais fácil o dentista conseguir ver toda a corredor bucal, a exposição do dente, né? Ou imaginar como isso seria em dente com uma cera cor do dente do que com uma cera vermelha. Então, facilitou muito. Estou usando só essa aqui agora, tá? Da Imodonto. Eu achei bem difícil de encontrar. Não tem em toda dental. Na verdade, eu não achei em dental nenhuma. Eu pedi direto com eles na fábrica. Eu acho que eles são de São Paulo, se eu não me engano, ou interior de São Paulo. Mas aí eles me mandaram pelo Sedex.
A Josiane está perguntando, Bia, dá para deixar a resina Diamond descansar de um dia para o outro? Não é recomendado, tá? Não é recomendado. Ela é bem diferente da resina convencional. Ela não tem, se você for ver na bula dela, assim, ela até fala para nem deixar nada o tempo de prensagem. Eu até deixo ali umas 2 horas, 3 horas no máximo e já faço a polimerização. Eu nunca deixei a noite toda. Posso dar uma perguntada, conversar com alguns colegas que usam, mas a informação que a gente tem, assim, é que não passe muito de 3 horas, tá? Não é bem diferente o tratamento dela do que da termo convencional, que a gente deixa a noite inteira e tem excelentes resultados, tá? Olha, o Luan tá falando que ele também comprou esse rodete da Dentina 62 Imodonto, tá? Que ele também usou e aconselha. Que bom. Viu, Paula? A Paula tá perguntando aqui se é 7 ou 9. Não é por número assim, tá? É cera para rodete que você compra. Eu sou de Cascavel, do Paraná, no Paraná, tá? Mas eu sou campineira, sou de São Paulo, sou paulista. Ó, o Rui das Lixas aí também. A Luciane está perguntando, Bia, ainda tenho dúvidas de como registrar a peça para montar em mesa de camper. Olha, tem um vídeo que eu fiz que é muito facinho, tá? Eu usei massinha de modelar, aquelas massinhas de criança mesmo que a gente compra em papelaria. Eu usei ela para fixar o plano de cera em cima da mesa de camper, tá? Porque a cera às vezes não grudam, é difícil. Pode ser silicone, Zeta Labor? Pode, mas é bem mais caro. Deixa eu pegar a mesa de camper aqui para eu mostrar as marcações da linha. Deixa eu ver se dá para ver. Peraí. Porque assim, tem 3 linhas na mesa de camper, né? Tá meio suja aqui minha mesa, mas dá para ver que tem essas 3 linhas aqui, né? Ó, conseguem ver? Tá dando um reflexo aqui, mas tem 3 linhas, tá? Essas linhas, o que significa, né? Então, era ambientar se o paciente é classe 1, classe 2 ou classe 3. Dependendo da classe que for o paciente, eu monto em uma linha. Então, se o paciente for classe 2, que é o mais comum, eu vou montar o plano bem na linha do meio, que é onde está mais esse risco mais forte de canetinha aqui, tá? Se for classe 2. Agora, se o paciente for classe 3, com o queixo para frente, então, consequentemente, se o queixo dele é para frente, a maxila dele é lá atrás. Então, eu vou jogar ela lá atrás. Então, eu venho na linha. Deixa eu olhar aqui primeiro, que eu não enxergo. Nessa linha de trás aqui e posiciono o plano de cera ou os dentes nessa linha, da mais de trás, tá? Porque a maxila dele está lá atrás. Agora, se o paciente classe 2, que o queixinho é lá dentro e a maxila é mais anteriorizada, eu vou montar ela nessa linha de fora aqui, tá? Então, é assim, classe 2. Não. É isso que eu falei. Classe 1 é o mais normal, tá? Que eu falei errado lá na primeira vez. Então, classe 2 aqui na primeira, que é onde né, a maxila e a mandíbula é um pouco mais retraída. Classe 1 é do meio, que é a oclusão mais comum. E classe 3, essa posterior, tá? E a linha do meio, eu posiciono bem certinho a linha média, tanto quanto a montagem, tá? Então, assim que monta. Para fixar, com massinha de modelar. Posiciono no articulador, fixo aqui. Tem um vídeo no meu Instagram que eu já fiz isso, eu vou ver se eu acho eles e coloco de novo nos stories. Às vezes eu prometo umas coisas e eu esqueço, tá? Podem me cobrar, podem me mandar direct, que se eu esquecer de mandar o vídeo da mesa de camper, como montar em mesa de camper, vocês me cobrem. Articular, quer dizer. Ó, estão perguntando assim, ó, logo após a confecção do plano de cera com cilindros de latão, voltando do dentista, eu reutilizo os mesmos cilindros ou eu devo utilizar novos? Se for só para você fazer placa de prova, você pode utilizar sim. Só você higienizar bem, eu
eu boto no fogo para queimar a resina, então com certeza ali já matou todas as bactérias, dou uma desinfectada nele ali e pronto, utilizo em outro trabalho, não tem problema. Se tiver um receio, alguma coisa, só esterilizar também, não tem problema nenhum, tá? É só uma placa de prova, não é uma coisa que vai ficar em boca. De que forma é feita pelo dentista para vir os modelos separados? Ótima pergunta, tá, Luciane? Às vezes, né, os dentistas mandam, quando é prótese dupla, os planos grudados, unidos um no outro. E isso dificulta muito, tanto para montar em arco facial, quanto para montar em mesa de camper. Então, às vezes, você vai tirar, você acaba perdendo referência. É ruim também quando ele gruda o plano em boca, porque às vezes o paciente não tem abertura de boca suficiente, acaba distorcendo a cera na hora de sair da boca. Então, não é fiel, tá? Então, tem duas alternativas. Uma que eu sempre utilizei é pedir para o dentista fazer umas canaletas no plano de orientação inferior ou superior, pegar um pouco de silicone pesado e fazer o paciente morder aquele silicone pesado. Aí ele consegue ter os planos individualizados e ele está travado pelas canaletas, ele não vai girar. Só que agora, há pouco tempo, eu descobri que tem uma pecinha, um dispositivo oclusal da Artflex. Eu já falei dele aqui várias vezes, porque realmente é fantástico, é muito prático, facilita muito, muito mesmo. Então, assim, o que é essas pecinhas? É uma pecinha branca, deixa eu ver se lá. Eu também já fiz vídeo disso já, várias vezes já mostrei. Ó, essas pecinhas aqui da Artflex, tá? Essa parte maior, eu vou fincar ela no plano de cera, mando já posicionado para o dentista, só para ele ver. Aí, obviamente, ele tira, faz todo o ajuste, dimensão vertical, corredor bucal, linha média, todas as marcações. Quando ele vai registrar a mordida, ele posiciona esses pininhos no plano inferior, 2 posteriores e 2 anteriores, na região de canino e na região de molar, e leva e fala para o paciente abrir e fechar a boca várias vezes. Abre, fecha, abre, fecha, abre, fecha. A partir da quinta vez que ele abrir e fechar, a tendência é ele já ir mais para a relação cêntrica. E aí, aonde marcar mais, essa aqui vai ficar marcando no plano em cima. Aonde marca mais é onde registrou. Então, ele tira os planos individualizados, o superior tá lisinho, você consegue montar em mesas, consegue montar no arco facial, e depois você só encaixa essa plano com plano, que é tranquilo, gente. Eu já mandei para vários dentistas dessa forma, todos adoraram e todos, nenhum caso eu tive que remontar, nenhum caso deu diferença de mordida utilizando. Então, achei super bom mesmo, tá? A Michele está perguntando assim, Bia, eu comprei o forno Electrolux ME41 para fazer a polimerização das próteses. Porém, olhei a potência do forno e é 1500. Gostaria de saber se você pode me ajudar com a receita que uso. Então, você tem que olhar a potência de consumo, tá? Na verdade, esse forno é 1100. Ele não é 1500. 1500 é a potência. Tem duas potências lá. Quem souber me fala, e agora eu já esqueci. Tem a de consumo e tem a outra. É a de consumo que você tem que olhar, tá? Me manda um direct que eu te mando uma tabela para você polimerizar, tá? Mas esse forno é de 1100 watts. Eu também ficava bem confusa com isso. Às vezes você vai olhar, tá bem alto, às vezes tem que procurar no manual certinho ali qual que é, tá? Olha, a Fabi tá perguntando: as múfulas podem ficar mais de 12 horas na prensa? Podem, não tem problema nenhum, tá? É até bom, quanto mais melhor, na verdade. Então, às vezes, eu vou polimerizar, eu vou fazer acrilização no final de semana, na sexta-feira, acrilizei, vou ter que vir no sábado aqui só para polimerizar? Não precisa, pode polimerizar na segunda, né? Só hidratar bem o gesso certinho, se for de micro-ondas, mas não tem problema nenhum. Pode passar ali o final de semana tranquilamente na prensa, tá?
Ó, a Patrícia aqui tá falando que esse micro-ondas é ótimo. Eu gosto muito dele, eu acho que é o melhor que tem, porque ele salva a receita, eu não preciso ficar colocando o ciclo toda hora, tá? A peça para mordida é. Procurem no Instagram da Artflex, tá? Chama posicionador oclusal. Posicionador oclusal da Artflex. Você compra direto com ele. Direto com ele, manda um direct lá para ele que ele manda para você. Ah, Lana que ganhou a cera. Que bom, Lana, que você tá gostando. A Daniele tá falando, ó, comprei a mesa de camper em polímero, você acha que é boa? Sim, mesma coisa, tá? Eu tenho ela também. Ela é mais fácil de fixar a cera, só que tem um problema. Eu risco com canetinha e eu risquei com uma canetinha permanente e não sai mais. Tá toda riscada a minha mesa. Então, a de metal sai mais fácil, mas a outra, essa de polímero é mais fácil de colar. O Bruno tá falando, Bia, tem como prensar a resina STG com o incolor da Clássico? Olha, Bruno, tem, mas não é indicado, tá? O ideal seria que você usasse toda a mesma linha, porque elas foram testadas juntas, né? Então, assim, eu uso o STG, então eu uso o líquido da VIP, e aí eu uso o VIP Wave, porque quando esses produtos foram testados na indústria, lá antes de sair para o mercado, eles foram testados com o produto deles, né? Com a mesma linha, com o líquido, com o pó da mesma marca. Então é mais comprovado, mas dá para fazer, assim, não é que não dá, vai dar errado, não é isso, é que só não tem nenhuma comprovação, assim, tá? Mas eu já ouvi falar que as pessoas preferem até o incolor da Clássico, porque falaram que era mais transparente, mas eu particularmente prefiro usar tudo da mesma marca por uma questão de padrão mesmo, tá? A Keila tá falando que ela tem problema de queima os dentes da Biodente. Até mudei de marca, acho que vou trocar em micro-ondas. Olha, quando queima o dente, se o dente está esbranquiçado, é excesso de temperatura. Então tem que ver, você faz muralha de silicone, né? Tem que ver se está fazendo muralha de silicone. Às vezes só o gesso está potencializando demais esse aquecimento. Tem que ver se a potência está correta, se está hidratando o gesso antes, tudo isso, tá? Não é para acontecer, mesmo que seja o dente da Biotone, não é para ele queimar, não, tá? Qualquer micro-ondas pode ser utilizado, tá, Jacir? Só que a técnica de micro-ondas ela existe há mais de 20 anos. Então, assim, naquela época só existiam micro-ondas até 1000 watts. Então, todos os testes são com micro-ondas de 1000 watts. Então, não é muito indicado você pegar um micro-ondas muito potente, lá de 1.600, 1.800 watts, aqueles lindos, de inox, né? São muito fortes. Então, mas é o micro-ondas normal, de cozinha mesmo, que a gente usa, tá? Então, procure, se você for comprar um micro-ondas só para isso, eu indico esse modelo que foi falado aqui no YouTube. Se você olhar ali da Michele, tem ali bem certinho a especificação, tá? Que é esse MF41, porque ele salva a receita, tá? Ele fica salvo bem certinho a receita de polimerização. Não precisa ficar colocando toda vez. Ó, o João tá falando assim: você sempre faz protocolo com retenção dentro do dente ou com esfera para preservar o dente? Olha, antigamente sempre, há um tempo atrás, sempre fiz pino de retenção em todos os dentes, tá? Só que eu fui observando que em alguns casos mais atrapalhava do que ajudava, porque já estava sem espaço, já tinha desgastado o dente, eu ia fazer mais um buraco dentro do dente para caber o pino de retenção. Então, às vezes, mais atrapalhava do que ajudava. Então, depende muito do caso. Eu comecei a fazer só de canino a canino, ali na região anterior, que é onde
paciente rasga o alimento, acaba puxando, tem mais probabilidade de fratura. Mas também só se tiver espaço. Se não tiver espaço, eu não furo. Se eu tiver que desgastar um pouquinho o dente para caber a barra, eu não furo, não faço nada de retenção. Eu uso sim, daí faço bastante retenção na barra com pérolas retentivas, que são aquelas pérolas que a gente compra em dental, é bem baratinho. A Melissa tem para vender da Dental Paulista, acho que custa R$ 6 um potinho. Esse é um açúcar, dá para usar açúcar também, tá? Só para fazer uma retenção mecânica ali na barra e não desgrudar o acrílico com facilidade. E não abra mão do Palabond, que é o agente de união da Cuser, que ele é um primer para aderir a resina no dente, né? Então, ele segura super bem, ele não solta, o dente não solta de jeito nenhum, tá? Então, depende muito do caso, às vezes eu ponho pino, às vezes não. Mas só se tiver espaço. Se tiver pouco espaço, eu prefiro deixar o dente o mais íntegro possível, tá? Você tem algum vídeo fazendo acrilização de alguma prótese no micro-ondas? Todas as próteses que eu faço no micro-ondas, tá? Deixa eu ver. Eu já fiz algumas lives fazendo acrilização. Não sei se tá salvo. Talvez tenha alguma coisa no YouTube, mas eu não tenho certeza. Mas eu já fiz live de acrilização sim, tá? Eu tô com duas na prensa ali, vai ficar 12 horas. Amanhã, se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo colocando no micro-ondas, arrumando certinho, mas não tem muito segredo, não, viu? Bem tranquilo. No YouTube tem, o Vanderlei falou ali. O Rodrigo tá falando para tirar o brilho do colo do dente. Com o Palabond, nem o brilho precisa tirar, tá? Ele já faz ele já tem esse poder de adesão mesmo com o brilho. Então não precisa nem tirar. Eu nem tiro os dentes da mufla mais. Do jeito que eu monto, eu lavo e passo Palabond e acriliso. Não tiro. Então eu tirava todos, aspirizava, tirava todo o brilho de todos os colos, deixava todos bem, fazia retenção, um furo por cada dente. Agora eu não faço mais nada, só uso o primer. Ó, o Roger tá falando, as minhas próteses eu estou deixando na prensa 1,2 kg por 12 horas. Tem necessidade? Sim, tem necessidade, é o ideal, tá? É o tempo mínimo recomendado para que tenha a acomodação das moléculas de monômero e polímero, né? A resina termo, ela precisa desse tempo de descanso, principalmente se for uma prótese total, né? Se for uma prótese muito suportada, isso vai fazer muita diferença, sim, na estabilidade dessa prótese, na qualidade dessa prótese, né? Ela vai ser uma prótese muito mais resistente, com menos porosidade, mais adaptada, tá? Então, ela, em si, o tempo influencia bastante. Pessoal, eu não tenho aqui de cabeça o tempo. Mas quem quiser tabela, eu vou postar a tabela nos stories, tá? Vou postar aqui depois, mas eu deixo 10 minutos, o meu micro-ondas, né, que é de 110 1.100 watts, eu deixo 10 minutos a 30% e depois mais 10 minutos a 40%, tá? 20 minutos de micro-ondas só para uma mufla. Para duas muflas, 30 minutos. Aí aumenta mais um ciclo de 50% a 10, mais 10 minutos, tá? Ó, o Felipe tá falando, retenção mecânica na barra é imprescindível ou só o acrílico recobrindo a barra é suficiente? É imprescindível, eu acho, tá? Na minha opinião. Nunca façam barra cilíndrica, tá? Ela toda cilíndrica, que é tipo cilíndrica. Não façam, porque a probabilidade de quebrar é bem maior, tá? De fraturar, ela vai soltar o bloco inteiro de resina, porque ela não vai ter retenção. Então, se você for fazer uma barra sem pino, de preferência faça uma vigaí, né? Que é onde a base é mais larga e daí tem uma extremidade do centro, como se fosse um I invertido, tá? Ou uma viga T, se não der para fazer uma viga I, né? Faz uma viga em T, que é melhor do que. Mas evitem fazer a barra cilíndrica, tá?
Ó, a Ferzinha tá perguntando aqui para planejar a barra do protocolo, qual que é a regra da medida do cantilever? Então, assim, o cantilever, né, que é o último implante, que é que é aquela barra suspensa, que ela está suspensa, que ela não está ancorada em mais nenhum implante, tem um extremo livre, ela não deve ser maior do que 20 milímetros, se for uma barra metálica, tá? Então, você conta do meio do implante até a extremidade, ela não pode passar disso. Não adianta nada a barra terminar e o dente continuar, vai quebrar aquele dente que está passando. Então, se passar de 20 milímetros, o que eu tenho que fazer? Ou converso, né, com o dentista, ou tira um pré, deixa a prótese com um pré só, ou coloca um segundo molar. Mas não dá para deixar o dente sem barra também embaixo, que ele vai quebrar. E se for um protocolo provisório, né, um protocolo sem barra metálica, mesmo com a resina Diamond, que é aquela resina de ultra impacto super resistente, eu deixo com 10 milímetros no máximo, um dente só de cantilever ali para não fraturar, tá? Ó, a Adelaide está perguntando o que eu jogo na barra para fazer aquela bolinha de retenção. Chama pérolas retentivas, compra em dental mesmo. A Melissa que está aí, a Melissa da Dental Paulista, ela tem para vender. Chama pérolas de retenção, tá? É como se fosse uma açúcar, assim, uma areinha. Olha, a Verardim, Miriam, não sei como que é o nome aqui, desculpa, não estou entendendo direito. Falou assim: tem um senhor que faz uma polimerizadora que acelera o processo para 20 minutos a seco. Então, né, o que eu acho sobre isso? Eu prefiro fazer o micro-ondas, né, que é ao mesmo tempo, que é 20 minutos, e tem muito estudo, né? Tem muito estudo já de anos, né? Então tem mais de 20 anos de estudo que comprovam que realmente você tem um controle de temperatura interno dentro da mufla, que ela mantém ali nesses primeiros 10 minutos na temperatura de 72 graus, que é a temperatura aonde vai ter o fechamento total das cadeias, tá? Porque assim, gente, não tem nada que comprove essa prensa elétrica, tá? Como que ela chega na temperatura? Se eu passar muito de 72 graus, que é a temperatura de fusão da resina, o que acontece? As moléculas elas vão se agitar em alta temperatura e se unir desordenadamente. Então, você vai ter uma prótese muito mais porosa, menos resistente, com mais absorção de fluidos bucais. Ela pode ficar crua por dentro e você não vê, porque a polimerização ela vai acontecer de fora para dentro. Já de micro-ondas é o contrário. Então, tem um controle de temperatura interno da mufla nesse primeiro estágio, que vai manter a temperatura ali a 72 graus, né, para que haja a formação das cadeias. E depois nos outros próximos 10 minutos, que sobe um pouquinho mais a temperatura só para ter a liberação do monômero residual. Então, é uma técnica comprovada, estudada. Essa eu já fico meio assim de indicar. Eu não indico, não utilizo nos meus trabalhos também por falta de embasamento científico, tá? Mas nada impede que logo surjam algumas pesquisas, alguns estudos que comprovem a eficiência dela, mas até onde eu sei não tem como controlar a temperatura. Eu sei que ela vai já direto a 100 graus, né? Olha, a prótese feita em fogão também não é muito indicado, ao menos que você tenha um termômetro e você fique lá toda hora controlando a temperatura que está no fogão. No fogão também não tem como você controlar a temperatura, tá? Então também não é indicado. Tem alguns ciclos, sim, tem várias escolas, tem vários estudos, né? Tem alguns ciclo australiano, tem vários que você pode utilizar ali no fogão, mas assim, não tem muito como controlar a temperatura, sabe? Depende da chama, depende da potência do teu fogão, depende de várias coisas ali que influenciam. Não é uma coisa muito precisa, sabe? A polimerização, a melhor, a perfeita, a mais indicada,
É aquela polimerização lenta, que é feita numa polimerizadora elétrica, que ela mantém a temperatura por 72 graus a 12 horas, 9 horas, mantém por o maior tempo possível ela contínua, porque aí sim vai ter a formação das cadeias lentamente nessa mesma temperatura, tá? Mas em fogão é só se você tiver o termômetro e ficar lá controlando, manter no máximo 72 graus. Antes de 72 graus não acontece nada com a resina, nada acontece. Então não adianta nada ficar ali na água morna que não vai acontecer nada. O processo, né, o peróxido de benzoíla, ele só é liberado depois de 72 graus, que começa uma formação das cadeias, tá? Então, por isso que precisa manter essa temperatura por um tempo, para depois aquecer. Eu também, Vanderlei. Eu fiz muito no fogão, fiz muito no fogão. Por mais de 10 anos eu fazia polimerização em fogão. Eu só mudei para o micro-ondas quando eu fiz a especialização e eu realmente entendi a importância disso, tá? De ter esse cuidado com a resina, mas eu não sabia, eu não tinha esse conhecimento. Mas eu já fiz por muito tempo, tá? Olha, se fosse fazer na polimerizadora de forma convencional, faria o ciclo de 12 horas? Sim. Eu já tive polimerizadora, acho que é 9 horas, se eu não me engano, tá? Acho que ela fica ali 9 horas a 72 graus e depois a última hora ela aumenta um pouco a temperatura só para liberar ali o excesso de se sobrar algum monômero residual, tá? Se fazer a barra quadradinha já serve para ajudar na retenção? Sim, já serve, mas é bom você colocar pelo menos as pérolas retentivas ali, que já dá uma aderência melhor ali na resina, tá? A Keila está perguntando, quanto tempo você deixa na prensa assim que chega a 1 tonelada? Eu sempre deixo 12 horas, deixo a noite inteira. Então, fiz a polimerização, eu terminei ali, era umas 5 da tarde, a acrilização, desculpa. Tá na prensa, vai ficar a noite inteira lá. Amanhã cedo, quando eu chegar, eu vou colocar para polimerizar, tá? Mas se você tiver que usar a prensa para fazer outra acrilização, você depois ali depois de 1 hora, 2 horas, você põe os parafusos, aperta e deixa fora, deixa no umidificador, tá? Sim, ó, o Vanderlei tá falando que a aula de polimerização são 3 dias de aula, tá? Com o Alker, que é uma aula de química pura. Uma aula de química pura só sobre química da resina, como ela funciona. Vamos ver aqui. Meu professor de prótese no curso, faz as próteses no fogão em 30 minutos no fogo baixo e depois 1 hora e meia no fogo alto. Então, eu aprendi a fazer dessa forma também no curso de prótese, fiz por muitos anos da minha vida assim, mas você não tem muito controle de temperatura, entendeu? Então, não tem nada que comprove qual é a temperatura que está lá dentro, né? Se passar ali de 72 graus, já atingir 100 graus ali nos primeiros 10 minutos, nem adianta ficar mais muito tempo, não faz diferença. 1 hora, 2 horas, 40 minutos, já formou as cadeias, já teve a formação das cadeias, entendeu? Então é esse controle que precisa ter, é manter o maior tempo possível em 72 graus, 73 graus, para que haja a formação dessas cadeias mais longas e não toda bagunçada. Tem a molécula de monômero e polímero, né? Do líquido e do pó. Então, quando chega nessa temperatura, tem ali a liberação do peróxido de benzoíla, que vai fazer a formação das cadeias. A partir dessa temperatura, começa a fazer a formação das cadeias. Então, se eu acelerar muito, se aquecer muito rápido, já era, já bagunçou tudo, a molécula já se uniu desordenadamente. Só que você não vê isso a olho nu, entendeu? Você olha, a prótese vai estar dura e transparente. Eu escutei muito isso do Walker. Quem foi aluno dele já está com isso na cabeça já, que é uma prótese dura e transparente, não significa que ela foi bem polimerizada. Então, por esse motivo, tá? Tem gente que faz sim, é errado,
Depende, né? Mas assim, não tem muito controle de temperatura. O fogão varia muito de fogão para fogão, o tamanho da boca do fogão, o tamanho da panela, o tamanho do fundo da panela, o tamanho da. Tudo interfere, né? Ó, a sua primeira prótese no micro-ondas saiu perfeita, deu tudo certinho? Você ficou com muito medo de fazer no micro-ondas a primeira vez? Olha, deixa eu contar uma coisa para vocês. A primeira prótese, a Ellen, não sei se ela tá na live ainda, e a Ellen trabalhou comigo por 10 anos. E a gente foi fazer, ela que veio, vamos fazer aquisição de micro-ondas e tal. Fizemos, acho que era dela a prótese, ou minha, não lembro. Eu sei, ficou horrível a prótese, ficou horrível, parecia que tava. Nossa, aquele cheiro de monômero, assim, parece que não polimerizou, sabe? Ficou toda opaca, era com palato incolor, ficou toda opaca, ficou horrível a prótese. Eu falei, nunca mais vou usar esse micro-ondas, assim, não presta. Vou fazer do jeito que eu estava fazendo antes, que é melhor, que pelo menos dá certo, né? Dá certo. E assim, fiquei frustrada, não gostei do micro-ondas, achei que ficou horrível. Mas o que aconteceu? Eu que não sabia usar, eu que não estava sabendo usar o tempo correto, a potência correta, o material correto, então tudo isso influencia. Aí depois que eu fui fazer a especialização, né? Que eu entendi, não, que eles falaram exatamente qual a resina, tem que usar um líquido próprio para micro-ondas, não pode ser qualquer líquido, né? De preferência, use o pó para micro-ondas também, para você ter um melhor resultado, né? Tem que ter a potência certinha do micro-ondas, o ciclo correto. Pronto, fiquei muito mais tranquila. E aí eu fiquei, sim, me senti muito mais segura em fazer, depois que eu vi o quanto de estudo tem sobre isso, né? O quanto de embasamento tem essa técnica. E é rápido, é 20 minutos só. Então não tem por que usar o fogão, sabe? O micro-ondas é uma coisa barata também, não é uma coisa, um equipamento caro que é inviável de eu comprar, não. Então, assim, para mim, é o melhor custo-benefício. Então, mas no início eu fiquei com medo, sim, morrendo de medo. Falei, meu Deus do céu. Mas foi isso. Deixa eu tirar a mão da frente aqui. Ó, só comecei. A Ellen falou: só comecei a fazer depois que você começou. Então, mas depois que você faz uma coisa e não dá certo, mas às vezes não é a culpa do material, às vezes é o técnico que não está sabendo usar a forma correta ali, né? E com certeza a gente fez alguma coisa errada ali, Ellen, não é possível. Com certeza absoluta. O líquido correto para micro-ondas é o VIP Wave, tá? Da VIP. Tem várias outras marcas, mas eu não sei. Como eu uso o VIP Wave, é porque ele é próprio para micro-ondas, tá? Pessoal, tá acabando a live. Ó, deixa eu só responder a última pergunta que vai acabar. Tirem um print e me marquem, tá? Se vocês gostaram da live, apertem um curtir ali. Não regulamos a potência. Ele falou, certeza, certeza, não regulamos a potência. Eu nem sabia como que fazer isso. Pessoal, tirem um print, eu vou fazer uma pose aqui, vocês tirem um print, me marquem, tá? Compartilhem nos stories, que eu vou compartilhar de volta, tá bom? Muito obrigada pela participação de vocês, obrigada pela participação aqui do pessoal do YouTube também, tá bom? Vamos lá, 1, 2, 3 e já! Pessoal, obrigada, tá? Muito obrigada mesmo. Boa noite para vocês. Boa semana. Tchau, tchau.